Como determinar o tamanho da camisinha? Medindo a circunferência do pênis. Enrole uma fita métrica ou um fio ao redor da parte mais grossa do pênis ereto. Essa é a circunferência do órgão genital. A espessura do pênis é o que mais influencia no tamanho da camisinha. Mas o comprimento também determina o tamanho necessário. A circunferência é mais importante do que o comprimento, pois o preservativo não se ajusta tanto a um pênis mais grosso ou mais fino. No entanto, o comprimento pode ser flexível. Uma camisinha longa demais pode ser enrolada na base. E uma que não consegue alcançar a base do pênis ainda fornece uma proteção adequada se encaixando direito na circunferência. Segure a fita ou o fio onde a ponta se encontra com a parte solta. Não deve haver nenhuma parte frouxa no material, mas também não precisa ficar muito apertado. Coloque o dedo ou faça uma marca no local onde a ponta da fita se encontra com o restante. Pode ser tentador deixar um pouco folgado para aumentar a medida. Mas isso é muito arriscado, já que a camisinha não caberá bem. Ninguém precisa saber a sua medida. Portanto, meça com precisão. Veja a medida. Se estiver usando uma fita métrica, é só ver o número. Se estiver usando um fio, coloque a parte que estava enrolada no pênis em uma régua para obter a medida. Escreva o número em algum lugar, como no celular. Essa é a medida da circunferência do seu pênis. Medindo o comprimento do pênis. Coloque uma régua ou uma fita métrica na base do pênis ereto. Afaste qualquer pelo que cubra a base e coloque o material firmemente na pele, sem pressionar muito. É possível encontrar uma camisinha que caiba bem sem ter que medir o comprimento do pênis. Mas a maioria delas inclui o comprimento na caixa. Sabendo a medida, você poderá escolher a marca melhor. Deixe o pênis em contato com a régua ou fita. Não deve haver espaço algum entre os dois. Segure o órgão gentilmente e evite puxá-lo. Verifique a medida. Observe o número mais perto da divisão de 0,5 cm. A maioria das camisinhas apresenta medidas que variam centímetros. Mas é bom saber qual é o seu número nessa variação. Por exemplo, se estiver escolhendo entre dois comprimentos diferentes e o seu pênis tiver 13 centímetros, é melhor escolher uma camisinha entre 10 e 15 centímetros do que uma entre 13 e 18 centímetros. Encontrando a camisinha certa. Procure o tamanho padrão se a circunferência do pênis estiver entre 5,1 e 5,2 centímetros. A camisinha de tamanho padrão é a mais comum, tendo um tamanho nominal de 160 mm, 16 centímetros, x 52 mm, 5,2 centímetros. Sendo assim, você encontrará diversas opções desse tipo. Existem as mais básicas e outras com diferentes texturas, lubrificantes ou sabores, embora tenham o mesmo tamanho básico. Talvez você perceba que as marcas diferentes se encaixem de forma diferente. Todas ainda serão seguras, mas é melhor encontrar uma que seja mais confortável para você. Use a medida do comprimento do pênis para escolher uma marca com uma medida semelhante. Escolha uma pequena ou mais justa se a circunferência tiver menos de 5 centímetros. A maioria das camisinhas pequenas é rotulada como mais justa, teen,
ou outros nomes similares. Existem menos opções disponíveis, mas ainda é possível encontrar as maiores marcas em farmácias ou na internet. Quando for escolher uma marca, não se esqueça de olhar na caixa o comprimento da camisinha. Experimente um tamanho maior se o diâmetro tiver mais de 5,2 centímetros. Tais preservativos são rotulados como enorme ou extra grande. Você não conseguirá encontrar tantas variedades quanto a de tamanho padrão, mas também são fáceis de encontrar em farmácias e na internet. Ao escolher a marca, lembre-se de comparar o seu comprimento com o número listado na caixa. A compra de camisinhas grandes demais é uma tendência comum entre os homens. No entanto, é importante lembrar que você estará expondo a sua parceira e a si mesmo às consequências do sexo desprotegido se escolher, intencionalmente, uma camisinha maior do que o tamanho adequado. Apenas compre uma grande se a circunferência do seu pênis for maior do que o tamanho padrão. Baseado na medida, verifique se o preservativo deixa um espaço na ponta para a ejaculação. O espaço reduz a probabilidade do fluido se espalhar pelas laterais da camisinha e vazar. Algumas são mais afiladas na ponta para criar esse espaço necessário. Se não for o caso, deixe um espacinho em cima quando for colocá-la. Não há problema algum em deixar um pouco do comprimento enrolado na base do pênis. Se a circunferência requer uma camisinha maior do que o comprimento do seu pênis, é só enrolar para cima até caber. Experimente marcas diferentes para ver qual o tamanho melhor. Mesmo quando você compra o tamanho certo, o seu nível de conforto e da sua parceira pode variar dependendo do tipo de camisinha que está usando. É uma boa ideia experimentar opções diferentes para saber qual é a melhor para vocês. Algumas são mais justas, enquanto outras podem ficar mais apertadas na base e mais folgadas na parte de cima.